No vídeo anterior, procuramos pistas para identificar quem transmutou Artei. Nossa única fonte de investigação sobre essa entidade era a descrição fornecida por Marziel em seu diário. Ele foi o único a testemunhar a aparição no momento fatídico da transmutação de Artei, descrevendo-a como um ser negro como a noite, sem face e sem olhos. Essa descrição, que interpretei como não literal, apontou o bartender Armênios como um possível suspeito. Encontramos algumas conexões, tanto internas quanto externas, que sugeriram que sim, Armênios pode ser essa entidade. No entanto, essas conexões não são tão precisas quanto eu gostaria, então decidi investigar mais a fundo e acabei me deparando com uma possibilidade inesperada. Algo que colide com a história dos irmãos e, de forma congruente, pode apontar outra entidade como a progenitora dos vampiros. Antes de partirmos para a teoria, não se esqueçam de deixar o like e a inscrição no canal. E já sabe, o lugar para comprar suas coins é no Moedas. Lá você encontra coins de todos os jogos com preço justo, compra com facilidade e segurança e ainda ajuda o canal. Utilize o link que está na descrição. E caso você esteja buscando um servidor alternativo para se divertir nas horas vagas, conheça o Demolidores OT. Assista a um trailer dele de 30 segundos e voltamos em seguida com a teoria. Qual é o segredo do sucesso do Demolidores OT? Como é possível um servidor alternativo criado em 2006 se manter com média de 1.500 jogadores online simultaneamente? Talvez seja porque o servidor quebra todas as regras e redefine o que você pensava ser possível no mundo do Tibia. Se você é um aventureiro corajoso em busca de desafios únicos e uma experiência de jogo verdadeiramente fora dos padrões, você precisa conhecer o Demolidores, agora. Quem assistiu à saga dos Quatro Irmãos por completo deve se lembrar que, quando eles chegaram a Vengoth fugindo dos moradores de Alahar, a ilha exalava beleza e vida. No entanto, nos dias que se seguiram, tudo começou a mudar repentinamente. A terra, antes maravilhosa e produtiva, tornou-se infértil e com aparência de morte. Boreth, Lersechel e Marziel atribuíram essa mudança a uma possível maldição que caiu sobre eles após a transmutação de Artei. Fiquei confuso com esse trecho desde o momento em que o li no diário. Não consigo conceber a ideia de que a simples presença de um recém-transmutado vampiro possa transformar a paisagem de uma ilha inteira. Por isso, resolvi pesquisar mais sobre Vengoth e acabei me lembrando de uma entidade amplamente conhecida, enterrada nessa ilha há muitas eras, e estava passando despercebida em minhas investigações. Falo da Devovorga. Certamente vocês já a conhecem, pois ela faz parte de uma quest global que, após concluída, traz bons benefícios aos participantes. Pois bem, apesar dessa entidade ser conhecida pela maioria esmagadora, são poucos os que conhecem a sua origem. Em tempos passados, quando a Guerra dos Deuses acontecia, uma poderosa arma foi forjada pelas mais talentosas tropas de demônios. Quando veio à existência, o seu grito de nascimento quebrou as camadas mais inferiores do inferno por toda a eternidade, e com ela seus próprios criadores pereceram-se. Aqui está ela, uma criatura abominável, ainda pouco consciente e de modo algum no auge do seu poder. Uma poderosa arma viva que ficava mais forte a cada dia. Somente alguns demônios estavam cientes de sua existência. Eles temiam que seu poder poderia se voltar contra eles. Então, eles decidiram que a arma não poderia mais existir. Com todo o seu poder, os demônios caíram sobre a criatura. Não houve batalha, nem glória, apenas uma emboscada em uma jovem confusa e com medo. Com rituais macabros, eles rasgaram a criatura em partes e esconderam-as nas entranhas da terra, por todas as terras tibianas. Aquilo que poderia ser descrito como o coração e cérebro foi enterrado nas profundezas da área que mais tarde ficou conhecida como Vengoth. E aqui, por eras, a criatura adormeceu no fundo, envenenando toda a terra acima com seus sonhos escuros.
Essa criatura poderia ter permanecido assim até o fim dos tempos, mas isso não aconteceu. A criatura está acordada. Ela começou a pensar. Tornou-se consciente do que tinha acontecido com ela. Entendeu o que era e que ainda não estava completo. E ela experimentou a dor, a sede por vingança e o calor escaldante da raiva. Quando tomei conhecimento dessa descrição da Devovorga, encontrada no próprio site oficial, fiquei intrigado com o conflito nas informações. Afinal, Artei é a origem da maldição de Vengote, ou é a Devovorga que está há muitas eras enterrada lá? O diário de Marziel aponta que a maldição se originou após a chegada de Artei. Por outro lado, a descrição da Devovorga revela que toda a terra acima dela, no caso a ilha de Vengote, é envenenada por seus sonhos sombrios. Esse conflito na lore é, no mínimo, intrigante. Fiquei pensando se esse conflito não foi proposital pelos criadores da lore do Tibia, justamente para nos chamar a atenção para um possível vínculo. Bom, estudando mais sobre essa história, eu descobri que isso é bem possível. Após algumas pesquisas, encontrei diversos livros que abordam a origem dos vampiros. A maioria deles sugere que uma entidade muito poderosa e antiga é a progenitora da raça. No entanto, 2 desses livros me chamaram a atenção, pois se diferenciam por um detalhe importante. Ao contrário da maioria, que identifica uma entidade masculina como a progenitora, esses 2 apontam uma entidade feminina como a origem dos vampiros. Não lhes mostrarei todos os livros para que esse vídeo não fique cansativo, mas esses 2, em particular, são essenciais para que vocês conheçam. Os vampiros sussurram sobre uma mãe de sangue como sua progenitora, uma criatura tão antiga quanto os próprios deuses. Ela nasceu do sangue do ataque de Zatroth a Tibiassula. A deusa do sangue foi evitada pelos outros deuses por sua origem, mas ela se contentou em morar na escuridão, longe dos outros deuses e de suas lutas. Quando as guerras dos deuses começaram e ela testemunhou toda a carnificina e caos, ela sentiu que poderia se tornar um alvo também, apesar de sua ausência de assuntos divinos. Então ela se preparou e usou o sangue que jorrou nas incontáveis batalhas das guerras dos deuses para amplificar sua força. No entanto, a nova onda de poder foi esmagadora demais para ela lidar, mas ela foi incapaz de parar o consumo de energia enquanto o sangue estivesse fluindo tão livremente. Em seu desespero, ela implorou aos deuses por ajuda. Os deuses pararam suas lutas em um momento e julgaram ela na forma de morte. Eles derrubaram a mãe de sangue e rasgaram seus poderes em pedaços. Este é o primeiro livro, intitulado Sussurros de Vampiros. Imagino que, assim como eu, vocês perceberam a semelhança entre a Devovorga e a entidade chamada Mãe de Sangue, tanto na origem quanto na punição recebida após uma súplica de ajuda a entidades superiores. Por via das dúvidas, vou explicar as semelhanças que identifiquei. É muito importante que vocês compreendam. A entidade conhecida como Mãe de Sangue tem origem em tempos muito antigos, assim como a Devovorga. Não é detalhado como ela foi criada, apenas que nasceu do sangue de Tibiassula. Imagino que seria necessário uma matéria-prima rica em energia para criar uma entidade tão poderosa quanto a Devovorga. Portanto, acredito que os demônios a criaram a partir do sangue de Tibiassula. Afinal, por que deixariam de criar armas poderosas como a Devovorga, se assim pudessem fazer a qualquer momento? O segundo ponto, referente à punição dada às entidades, talvez esteja mais claro. A Mãe de Sangue suplicou ajuda a seus criadores e foi traída, tendo seus poderes despedaçados, exatamente como aconteceu com a Devovorga, que também suplicou ajuda e foi dilacerada. Na World Quest em que a enfrentamos, vemos exatamente isso. Sua alma é enterrada em Plains of Havoc, sua fúria em Drefia, seu conhecimento sombrio em Folda, seu poder em Edron, seu ódio em Carne e, por fim,
seu coração e cérebro em Vengoth. Entendo que os indícios apresentados até agora sugerindo um vínculo entre as entidades não são suficientes para confirmar a teoria, especialmente porque especulei algumas coisas para apresentar esse vínculo. No entanto, o segundo livro que tenho para apresentar traz coincidências muito mais contundentes, que encaixam em todos os detalhes. Vou apresentar esse livro com pausas e comentários para que vocês possam observar todas as conexões. Vamos lá! Lendas e mitos em torno de uma criatura poderosa conhecida como a Rainha de Sangue persistiram através dos tempos, muitas vezes contados em sussurros por aqueles corajosos o suficiente para falar dela. Contados em sussurros por aqueles corajosos o suficiente para falar dela. Isso não parece um jogo de palavras que sugere o vínculo desse livro com o livro anterior, cujo título é Sussurros de Vampiros? Disse que a Rainha do Sangue era um ser de imenso poder e beleza, capaz de controlar o sangue e comandar exércitos de mortos-vivos. Não testemunhamos a Devovorga no auge de seu poder, nem a vimos fora de seu covil. Contudo, a ilha de Vengoth exibe um cenário de morte e a presença de alguns mortos-vivos. Além disso, a primeira versão da Devovorga encontrada durante a sua quest global é justamente descrita como uma garota bonita. Algumas fontes afirmam que ela nasceu das cinzas de uma grande guerra, enquanto outras sugerem que ela era uma deusa da morte e da destruição. Aqui é apresentado dois cenários possíveis para sua origem, porém, ambos batem com a história da Devovorga. Independentemente de sua origem, acredita-se amplamente que a Rainha de Sangue acabou sendo derrotada por uma coalizão de heróis de vários reinos. No entanto, persistem alguns rumores de que ela ainda se esconde nas sombras, aguardando até que possa novamente subir ao poder e dominar o mundo. Coalizão de heróis de vários reinos? Ora, isso não descreve perfeitamente a derrota da Devovorga? Afinal, a derrota acontece por meio de uma coalizão de heróis de diversos reinos, ou seja, nós, durante a quest anual. E a cada ano, ela retorna, tentando mais uma vez ascender e dominar o mundo. Não sei vocês, mas esses achados me convenceram de que a Devovorga é realmente a entidade descrita no livro como a Mãe de Sangue, ou Rainha de Sangue. Ainda assim, resta saber de que maneira ela trouxe a maldição aos humanos. Não acredito que tenha sido ela pessoalmente a transmutar Artei. A descrição da entidade não se encaixa de forma alguma, e como ela esteve solta apenas em tempos muito antigos, isso também não coincide com o período em que os irmãos chegaram a Yalahar. Mantenho a minha interpretação de que a entidade que transmutou Artei foi um vampiro comum, e assim, Armênios ainda desponta como o principal suspeito. Mas, e se foi ela quem transmutou Armênios? Isso mesmo. E se ela for a The Dark Woman? Se esse for o caso, todas as peças se encaixariam e tudo faria total sentido. Já analisei essa possibilidade, mas vou deixar para compartilhar a minha tese com vocês amanhã. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de deixar o like antes de sair, se inscrever no canal e, se possível, se tornar membro para ajudar o canal. Um abraço a todos e nos falamos amanhã. Valeu e falou!